Olá, eu sou o professor André e na aula de História hoje nós teremos República Velha. A República Velha é o primeiro período republicano da nossa história. Em outras palavras, com a República Velha inicia-se a segunda fase do Brasil independente. A primeira sendo o Brasil monárquico e com a República Velha, o Brasil republicano. Tradicionalmente, a República Velha é dividida em dois períodos. Um mais curto, transitório, chamado República da Espada. Vocês vão estar vendo aqui na nossa lousinha virtual. E o segundo período, um pouco mais longo, é chamado propriamente dito de República Oligárquica ou República do Café com Leite. Hoje em dia, o termo República Oligárquica está se tornando mais popular em relação à República Velha, mas é muito comum em diversos livros didáticos vocês encontrarem esses termos. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em República Oligárquica, República do Café com Leite ou República Velha, está se referindo justamente ao primeiro período republicano, que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, com o golpe de 30, que leva ao poder Getúlio Vargas, que vocês verão numa aula posterior. A primeira etapa da República Velha, então, é conhecida como República da Espada, e tem esse nome justamente por fazer alusão aos seus dois primeiros presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República, depois do golpe militar que depôs o imperador Dom Pedro II, e ao segundo presidente da nossa República, o também Marechal Floriano Peixoto. Então, como os dois primeiros presidentes da nossa República foram militares, esse primeiro período é chamado de República da Espada. A República da Espada, na verdade, foi uma espécie de transição entre o governo monárquico e um governo republicano propriamente dito, com os civis no poder. Em um primeiro momento, o Marechal Deodoro da Fonseca vai governar entre 1889 e 1891, de maneira provisória, com plenos poderes. A partir de 1891 é proclamada uma Constituição, mas o Marechal Deodoro enfrenta muitas pressões internas. Havia um temor de que o governo dele se escancarasse uma ditadura. Essas pressões acabam levando ele, então, a renunciar, e o Floriano Peixoto vai terminar o seu vice, vai terminar o seu mandato. A Constituição de 1891 é muito importante porque ela estabeleceu a divisão em três poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, abolindo o poder moderador, lembrando que era um poder exclusivo do imperador, que dava plenos poderes para o imperador. A Constituição de 1891 também estabelecia eleições diretas para a presidência, porém, o voto não era secreto, a pessoa tinha que anunciar o seu voto publicamente, e nós veremos que isso vai ter algumas consequências importantes para a estrutura de poder da República Velha. Mulheres não podiam votar, mendigos e analfabetos não podiam votar, soldados não podiam votar e religiosos também tinham certas restrições. Ou seja, na prática, embora fosse uma Constituição republicana que estabelecesse eleições diretas, nós não podemos dizer que havia um voto universal, muito pelo contrário. Na prática, menos de metade da população votava. Só pelo fato de você excluir o voto feminino, você de cara, 50% da população, ou mais até, cerca de 52% da população ficava fora do voto. Como a maior parte da população brasileira não tinha acesso à educação naquela época, não existiam redes de ensino públicas como nós temos hoje, que atingem praticamente 90% da população, um grande número de brasileiros eram analfabetos, logo também não votavam. E a miséria que nós temos hoje não se iniciou hoje, já existia muita miséria naquela época, então os mendigos também não tinham direito a voto. Então, na prática, a Constituição de 1891, embora estabelecesse um governo presidencialista republicano, não necessariamente realmente tornava o Brasil um país republicano de voto universal e plenamente democrático. Com a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto assume o governo e ele vai ter um governo extremamente centralizador, também enfrentará muitas pressões, mas ele perseguirá os seus opositores. O Marechal Floriano Peixoto ele herda uma crise econômica do Deodoro da Fonseca, uma crise econômica chamada de encilhamento. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas basta saber que foi obviamente uma crise econômica que trouxe mais problemas para um país que já passava por um período político conturbado. No caso do Brasil, estamos falando aqui de uma transição entre um regime de governo monarquia e outro, república, e essa transição foi uma transição ocasionada por um golpe militar do qual não houve participação política. Ao final do governo de Floriano Peixoto são realizadas eleições e dentro desses moldes pseudo-democráticos, vamos chamar assim,
É eleito então o primeiro civil, que é justamente Prudente de Moraes, dando início então à República Oligárquica, por assim dizer, ou República Velha, e encerrando-se esse período de transição que nós chamamos de República da Espada. Eu vou pedir aqui auxílio da minha produção, que me preparou uma lista, porque eu não sei de cor, mas na sequência foram esses os presidentes da República Velha: Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz. Após Venceslau Braz, Rodrigues Alves é reeleito presidente, mas ele morre de gripe espanhola, então ele não assume. O vice dele assume por pouco tempo. Pela Constituição de 1891, o vice só poderia assumir indefinidamente após metade do mandato do seu antecessor ter sido cumprido. Como o Rodrigues Alves ele morre antes de assumir, o Delfim Moreira só vai ficar cerca de alguns meses no cargo. Na sequência nós temos Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e o último presidente da República Velha, Washington Luiz. Então tá aqui, ó, só muito bem elaborado pela nossa produção, valeu. Mas enfim, por que então esse nome República Oligárquica? Não, por que não se manter apenas República Velha ou República do Café com Leite? Quando a gente fala em República Oligárquica, o termo oligárquica vem de oligarquia, que a grosso modo nós podemos entender como um conjunto ou um grupo de pessoas restrito que detém algum tipo de poder. Então, quando a gente está falando da nossa república oligárquica, a gente está dizendo que nesse nosso primeiro período republicano, um certo grupo de pessoas detinha um grande poder e controlava essa república. Quem eram essas pessoas? Os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra. Lembrando que nessa época o Brasil era essencialmente um país de economia agrária, cuja maior parte da população vivia nas áreas rurais, não nas cidades. Dentro desse grupo de latifundiários, o grupo mais poderoso era um dos cafeicultores paulistas. O café era o grande produto de exportação brasileiro e o centro da economia brasileira desde mais ou menos, vamos dizer assim, o finalzinho do primeiro reinado, mas praticamente a partir do segundo reinado, ou seja, desde metade do século XIX. Pois bem, são justamente os cafeicultores paulistas com os agropecuaristas de Minas Gerais, também grandes latifundiários, criadores de gado, que vão organizar e vão controlar quase que totalmente o poder político e as eleições durante a República Velha. Por isso também esse nome, República do Café com Leite. O café representando o estado de São Paulo e o leite representando Minas Gerais. Mas essencialmente vocês têm que entender que quando a gente fala em república oligárquica, a gente está falando então de uma república em que quem detém o poder são os grandes latifundiários. Uma das principais características da república oligárquica era justamente o controle dessas oligarquias rurais, esses grandes proprietários de terras nos diversos estados, tinham sobre as eleições. Historicamente, na nossa historiografia, quando a gente fala em historiografia, é a história da história, o conjunto de história. Então, quando a gente fala historiografia brasileira, nós estamos falando o estudo sistemático da história do Brasil. Pois bem, na historiografia brasileira, esse controle político exercido por esses latifundiários na República Velha é conhecido como voto de cabresto. Por que voto de cabresto? A maior parte da população vive em áreas rurais. Essas áreas rurais eram justamente grandes fazendas desses grandes proprietários rurais. Quando ocorriam eleições, as urnas eram levadas até essas propriedades rurais e o voto não era secreto. Então esses camponeses que trabalhavam para esses grandes proprietários de terra tinham que anunciar o seu voto em alto e bom som. Essas eleições eram acompanhadas de perto por esses grandes fazendeiros. Então esses grandes fazendeiros exerciam muita pressão. E quando eu digo pressão, eu estou falando pressão mesmo nesses eleitores. Então as pessoas eram obrigadas a votar nos candidatos desses grandes fazendeiros. Por isso, voto de cabresto. Esses grandes fazendeiros, eles estavam em conluio, ou seja, vamos dizer assim, existia uma organização, talvez podemos até considerar criminosa, com os governadores de estado. Esses governadores de estado, em contrapartida, se uniam em torno da figura do presidente. Então era assim que se organizava o poder político na República Velha. O presidente do país, ele estabelecia algo que ficou chamado como política dos governadores, ou seja, ele se unia a esses governadores, que eram todos grandes proprietários de terra, geralmente o líder ou o mais poderoso proprietário de terra do seu estado, e em cada estado essa estrutura de poder oligárquica, rural, ia se espalhando. Tanto é que a maior parte dos votos eram contabilizados em áreas rurais, sob o comando desses proprietários de terra. Era dessa maneira, então, que esses grandes proprietários de terra se perpetuaram no poder entre 1894 e 1930.
O poder então desses grandes proprietários de terra durante a República Velha não foi totalmente inconteste. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que eles simplesmente não mandaram e desmandaram no país e ninguém falou nada. O período da República Velha é marcado por muitas revoltas populares pontuais, que não necessariamente se comunicaram umas com as outras, mas é marcado por muitos momentos de revolta. Nós não vamos entrar aqui em detalhes em todas, eu mesmo não tenho conhecimento de todas. Vamos falar de duas que são muito marcantes. Uma delas é a Guerra de Canudos, que ocorre em 1896 no Nordeste brasileiro, ou seja, já no primeiro momento do primeiro governo civil da República Velha. Foi essencialmente uma revolta de camponeses que, cansados de serem humilhados, explorados pelos latifundiários do Nordeste, eles acabam se juntando em torno da figura de um pregador cristão chamado Antônio Conselheiro. Esse Antônio Conselheiro acaba adquirindo uma espécie de figura mítica, ele se torna uma espécie de messias para essas pessoas, e eles acabam se juntando em torno do chamado Arraiá de Canudos, ou seja, uma área abandonada que eles acabam se estabelecendo. Com o tempo, muitas pessoas acabam migrando para esse Arraiá de Canudos, fugindo das perseguições nesses grandes latifúndios, dessa exploração a que essas pobres pessoas eram submetidas, e eles vão para esse Arraiá de Canudos em busca de mais liberdade, de uma vida melhor. Com o tempo, essa população em Canudos cresce e isso acaba assustando as oligarquias regionais, que fazem com que o governo federal acabe intercedendo. São feitas algumas expedições militares que são derrotadas, mas finalmente o exército brasileiro acaba se posicionando e o Arraiá de Canudos ele é massacrado. Essa narrativa toda ela está imortalizada numa obra literária importantíssima da nossa história, que é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse livro ele tem 3 partes, uma fala sobre a geografia do Nordeste, outra fala sobre a população do Nordeste. É uma leitura meio maçante para os nossos padrões atuais, era uma escrita que pseudocientífica na época, talvez não é muito agradável de ler, mas a parte final do livro narra justamente a Batalha de Canudos. Essa já é mais interessante, então eu aconselho que vocês, em algum momento da vida de vocês, têm que ler isso, porque é um clássico da nossa literatura e que fala sobre um momento importantíssimo da nossa história. Outra revolta muito característica desse período da República Velha é a revolta da vacina, que ocorre em 1904 no Rio de Janeiro, em novembro de 1904. Nesse período, sob o governo de Rodrigues Alves, é estabelecida uma reforma urbana e sanitária na cidade do Rio de Janeiro. Essa reforma sanitária estava sob comando de Oswaldo Cruz, um médico sanitarista muito importante. E ele queria estabelecer algumas medidas profiláticas que hoje seriam consideradas normais e essenciais, como a vacinação obrigatória. Porém, a população da época não estava acostumada com isso. E além disso, além dessa reforma sanitária, ocorreu também uma reforma urbanística, onde as pessoas foram expulsas dos casebres do centro da cidade do Rio de Janeiro, chamados cortiços. Essas pessoas pobres foram expulsas à força e essas acabaram migrando para os morros da cidade. Então, essa reforma forçada, essa obrigação de se vacinar, isso gerou uma revolta popular que levou praticamente a cidade a uma situação de guerra civil. A vacinação obrigatória ela acaba sendo cancelada, ela deixa de ser obrigatória, mas essa reforma urbanística ela acaba acontecendo. Isso podemos dizer que, de certa maneira, o que nós chamamos de morros e favelas no Rio de Janeiro, eles têm um momento importante de surgimento justamente com essa reforma urbanística que ocorre no centro do Rio de Janeiro, que leva à revolta da vacina. Outra revolta significativa desse período é a revolta da Chibata, que foi uma sublevação de marinheiros da Marinha do Brasil, que naquela época eram sujeitos a muitas torturas, como chibatadas. Esses marinheiros de baixa patente eram em sua maioria brasileiros negros ou de origem mestiça, que sofriam castigos corporais que eram associados, eram heranças da escravidão. Então esses marinheiros acabam se revoltando, pedindo o fim desses castigos físicos, e eles são liderados por João Cândido, que acabou ficando conhecido como Almirante Negro. Esses marinheiros acabam sendo reprimidos, e são perseguidos. O João Cândido foi perseguido por boa parte da sua vida, e essa revolta infelizmente não é tão conhecida quanto deveria. Mas de qualquer maneira, quem tiver interesse deveria se aprofundar sobre isso. Não é difícil encontrar maiores informações na internet sobre essa revolta. A partir da década de 20, essa estrutura de poder da República Oligárquica, do voto de cabresto, dos coronéis, ou seja, esses grandes fazendeiros latifundiários do país, essa estrutura de poder começa a entrar em crise por uma série de motivos.
O primeiro dele é que no eixo Rio-São Paulo ocorrerá um foco de industrialização. As primeiras indústrias do país surgem aqui nesse período. Como é que isso coloca em xeque a República Velha? Vejam só, até então nós temos um governo de latifundiários que tem uma política econômica que valoriza a agricultura. A partir do momento que você tem uma outra força econômica expressiva, no caso os burgueses industriais, donos de indústria, eles vão começar a criticar, a procurar outras opções além da estrutura de poder da República Velha. Essas industrializações não ocorrem por acaso, elas vão ocorrer em centros urbanos que estão em constante expansão, notadamente São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E aí vocês vão estar me perguntando, bom, mas e qual a relação do crescimento das cidades com a crise da República Velha? A base de poder da República Velha era justamente o controle eleitoral que esses latifundiários exerciam sobre as populações rurais. A partir do momento que você tem crescimento urbano, essas pessoas que estão na cidade, elas estão fora, ou pelo menos parcialmente fora dessa zona de influência dos grandes latifundiários. Então todo um setor de população urbana, de operários, trabalhadores de indústrias, de profissionais liberais, médicos, advogados, jornalistas, professores, esse grupo de pessoas começam a questionar essa estrutura de poder da República Velha. Isso vai se iniciar a partir de 1920, aliás, mais notadamente a partir do final da Primeira Guerra Mundial, 1918. Então, ao longo da década de 20, essa estrutura de poder da República Velha começa a entrar em crise. Nós temos, por exemplo, no campo artístico, a Semana de Arte Moderna de 1922, que é um rompimento com até então, essa arte brasileira que era bastante enfadonha, cafona. Nós temos um conjunto de artistas brasileiros que buscam novas formas de expressão, procurando se associar com o que havia de mais moderno na arte. Muitas revoltas militares ocorrem nesse período. Essas revoltas militares são conhecidas como revoltas dos tenentes, ou tenentismo, ou movimento tenentista. Esses tenentes eram jovens oficiais das Forças Armadas que discordavam dessa estrutura de poder da República Velha, cujo alto oficialato das Forças Armadas, obviamente, representava e estava associado. Entre essas diversas revoltas, vale a pena fazer menção à Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, esse cara aqui da figurinha, que vai percorrer praticamente todo o país, e ao percorrer o país, o Luiz Carlos Prestes vai entrar em contato e vai conhecer a realidade bastante ampla do país. Ele vai entrar em contato com as desigualdades e a miséria do país. Isso faz com que Luiz Carlos Prestes acabe aderindo aos ideais comunistas. Ele vai entrar então no Partido Comunista Brasileiro e vai ser um dos seus principais líderes por toda a sua vida. A crise da República Velha atinge o seu ponto máximo com a crise econômica de 1929. Essa crise econômica de 1929, ela vai derrubar o preço do café, fazendo com que a oligarquia rural mais importante, os cafeicultores, percam seu poder econômico. Mas eles ainda vão conseguir fraudar uma última eleição, fazendo com que o seu candidato Júlio Prestes vença a eleição e derrote o candidato da oposição, Getúlio Vargas. Nesse momento, parte das Forças Armadas, esses setores descontentes que nós aqui nos referimos, esses setores urbanos, algumas outras oligarquias rurais insatisfeitas com a predominância paulista, eles vão se unir em torno da figura de Getúlio Vargas e dar um golpe em 1930. Esse golpe leva ao poder Getúlio Vargas e encerra o período da República Velha e dá início ao segundo período republicano da nossa história, a Era Vargas, que é o tema da nossa próxima aula. Pois bem, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça de fazer as atividades propostas e nos vemos na próxima.